Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com o podcast com o Eric Ferraz. Maurício Brasil aqui comigo. Maurício, eu tenho uma pergunta para te fazer. Seguinte, você falou bastante aqui sobre PNL, nós vamos falar mais Uhum. ainda. Praticamente é o tema central do nosso podcast, né? Juntamente com a espiritualidade. Eu quero entender uma coisa. Você falou sobre outras dimensões, você falou de uma experiência emocionante aí, né, com um parente da sua esposa, tudo mais, de outra dimensão. Você está falando sobre o quanto nós podemos criar prisões na nossa própria mente. O que que é então? O que que nós estamos vivendo aqui nesse mundo? Isso aqui é uma Matrix? É uma outra, é uma realidade que é uma simulação? O que que é isso? Qual é a sua visão e entendimento de uma pessoa que tem esse lado da espiritualidade, tem esse lado da ciência? A que conclusão você chegou? Estamos numa Matrix? Estamos numa matrix onde é um desenvolvimento contínuo. Você, por exemplo, você não pode entrar numa faculdade se você não fizer o, o colegial, né? Que eu É, vou falar da minha antiga, né? tem que fazer um Você tem cursinho, que tem que se fazer alguma preparar, coisa, não adianta. tem que Você não vai estudar. pilotar um avião sem fazer o curso para tirar o brevet. Então, é um processo evolutivo que a gente está aqui. Consequentemente, você não pode pular essa etapa, porque isso é cíclico, né? Para você chegar a um ponto, você tem que ter experiências, você tem que ter conhecimento. Para mim é assim algo muito simples. As pessoas que complicam as coisas, entendeu? Vamos lá. Deus e Jesus. Eu quero saber, você que tem todo esse entendimento, o que que você entende por Deus? Ele é uma fonte criadora? Jesus, ele é Deus também? Ou ele é só um ser iluminado? Existe a possibilidade de termos seres mais iluminados do que Cristo, do que Jesus, que passou aqui nessa terra? Qual que é o seu entendimento? O ser mais iluminado que Cristo é Deus, que foi o pai dele, que é o pai dele, né? É... Mas vamos dizer, vai, entre hum, Jesus e Deus, é possível que possa existir um ser mais iluminado do que Cristo? Ou ele também é Deus, como diz o cristianismo? O que que você acha? eu penso que Jesus é uma continuidade de Deus, tá? A sua imagem e semelhança. Ele foi um portador de todo o poder e o poder maior que ele apresentou foi a humildade. Porque Jesus podia fazer o que queria, o que quisesse, porque ele tinha o poder. Não tinha limites, né, para Ele não tinha Jesus, né? limites para Jesus. A gente tem exemplos, né, da centuplicação do alimento, né, Andou sobre as andou sobre águas. as águas, uma série de coisas. E o principal que ele mostrou para nós, o quanto humilde nós temos que ser. O quanto o entendimento que você é de uma forma que eu tenho que entender. Se eu aceito ou não, é outra questão. Quantas vezes Jesus não passou por momentos que ele olhou, né? E ele lavou as mãos ou chacoalhou as sandálias e falou: Isso não é para nós. Ele teve o entendimento que a pessoa é daquele jeito e tá bom, só que não serve para mim. Hoje as pessoas ainda insistem em ver em processos de trabalho, de relacionamento. A pessoa enxerga que não serve para ela, mas ela continua, né? Ou gosta de sofrer, ou realmente está estagnada na evolução. E Deus é o ser maior que está em todo lugar, né? Muitos falam, a gente vive numa matrix, a gente vive em dimensões, eu vivo no hoje. O que eu vou fazer no hoje? Eu não vou me preocupar com o meu processo evolutivo. Eu tenho que fazer o meu bem agora. Se eu puder estender a mão para alguém, ou dar uma palavra, ou às vezes até, não vou falar castigar, mas mostrar, ser duro com alguém para ensinar, a gente tem que ser aqui. O depois se enfrenta depois. A gente fica muito naquele lance de ansiedade, ai, como é que vai ser depois que morrer? Meu, espera acontecer. E nem se preocupar com o que aconteceu no passado, né? Por Exatamente. exemplo, eu sei que você acredita em reencarnação. Nem se Sim, preocupar com o que aconteceu há 300 anos atrás, né? Que possa. o que aconteceu, com certeza, você está aproveitando hoje, porque veio de aprendizado para o seu subconsciente. Quando a gente faz meditação, o que que a gente busca? Informação no subconsciente, porque a gente zera o pensamento, né? Comentei com você que hoje, para meditar, é fechar os olhos, eu zero meu pensamento.
eu consegui atingir esse estágio. Levou 5 anos, tá? Para eu zerar o pensamento e falar assim, estou no momento do agora, Maurício Brasil com Maurício Brasil, mais ninguém. Pode fazer barulho, você pode fazer, sabe, estar lá do meu lado. Não me atrapalha, porque eu consegui atingir esse estágio, né? Vamos dizer assim, eu até falo que é um estágio de frieza, né, para o mundo que a gente vive hoje. E aí, o que fazer com isso, né? A gente tem que realmente buscar evolução. Não adianta você achar que Deus castiga, que você tem que passar por momentos que você tem que ter sofrimento. O sofrimento nada mais é que um aprendizado. E Deus não castiga, Deus ensina. Quer um exemplo maior do que ele fez com Jesus? Você, como pai, Eric, você deixaria o seu filho ser crucificado? Ah, difícil, né? Difícil. Difícil. Eu não Dentro, deixaria. dentro, é, dentro da minha condição, Eu, eu protejo meu filho com unhas e dentes. eu tenho 3 filhos, um neto e mais um neto que está para vir. Cara, se alguém mexer com eles, Seu instinto de defesa tá ali, né? eu vou para cima, É. entendeu? Olha o que Deus fez por nós. Olha o que Jesus fez por nós, né? Então, não sei. A gente tem que viver o momento do agora e fazer o melhor agora. Porque tem muita gente que fica preso ao passado, entra na depressão. Fica pensando muito no futuro, o que acontecer, entra na ansiedade. O melhor momento é o hoje. Planeje-se bem. Pense bem naquilo que você quer. Você. Porque às vezes as pessoas não querem fazer. Uma mulher, por exemplo, não quer fazer um curso de engenharia agrônoma porque o marido não quer. Mas a vida é dela. O conceito de dominância hoje, né, entre duas pessoas, né, porque hoje nós temos relacionamentos de todos os modos, né, onde rege o amor, tá? Não adianta, tem que ter o respeito mútuo. Não, você não é dono de ninguém, você é dono de si. E você tem que respeitar a vontade alheia, entendeu? Isso é de Deus. O quanto Jesus, analisa as atitudes de Jesus, que é um cara que eu invejo muito. Uma das únicas invejas que eu Uma tenho inveja boa. eu invejo De hoje, querer. eu invejo quem tem pai e mãe, porque eu não tenho, e invejo Jesus. Porque, cara, ele enfrentou cada coisa que me emociona. Eu não teria coragem de fazer algumas coisas que ele fez, por causa do ego, que a gente não controla, né, às vezes. Você tem que trabalhar de controlar o ego. O ego de Jesus era perfeito, porque ele sabia do poder, ele sabia o que ele poderia fazer, só que principalmente ele sabia os ensinamentos e os exemplos que ele poderia dar. E é isso que ele deixou legal pra gente. Com certeza, Maurício. Vou entrar num tema um pouquinho polêmico aqui, mas eu acho que é interessante. Isso que nem estava programado. É uma pergunta a respeito de um livro que a gente conversou fora do ar, que fala dos 9 até os 30 anos ali de Jesus, alguma coisa. Dá para você pincelar alguma coisa? Você chegou a ler esse livro? Dá para ter alguma ideia? O que dá pra gente ter, As, trazer? as Cartas de Cristo. As Cartas de Cristo é o nome do livro. Isso é o nome do livro. Perfeito. E aí, o que dá pra gente pincelar sobre. Dar uma pincelada sobre isso aí? Bom, primeiro, eu vou ser muito sincero para você, não dá para pincelar nada, Nada. porque é um entendimento muito profundo. Tanto que no início do livro é sugerido que você leia 1, 2 páginas por dia e entre em reflexão, tá? Mas a história desse livro é o seguinte: foi uma pessoa que ela é chamada no espiritismo é chamada de médium. Ela foi chamada por Jesus de agora me fugiu a palavra, já vem já. Mas ela era o canal. Ela era o canal de Jesus. Ela foi preparada por 40 e poucos anos, se eu não me engano, ou 50 e poucos anos, não me lembro agora. Mas foi por muito tempo. Para quê? Para ela receber essas cartas de Cristo. Cristo ditou essas cartas para ela. Tanto que teve um momento de uma das cartas que ela escreveu, ele foi ditando, ela escreveu, só que ela escreveu do jeito dela, ela não quis escrever o jeito que ele disse. Ela foi dormir, no outro dia ela acordou, o computador estava ligado, com tudo corrigido. E aí, quando ele foi fazer a nova sessão de
passar as informações para ela, ele falou: não faça mais isso, é o que eu quero. Impressionante. Entendeu? Então tem essa passagem no livro. Então é um livro que é ditado de Jesus, que diz dos 6, 7 anos até os 33. Porque eu desafio alguém a falar alguma coisa nesse período de Jesus. Ninguém fala. Biblicamente, Biblicamente não tem. E nem no Evangelho de Kardec tem. Então é esse período aí. Aí vocês vão ver o que realmente é ser Jesus. E por isso que eu invejo esse cara. Tento copiar ele ao máximo. Mas é um desafio muito grande. muito bem. Bom, nós vamos terminar mais uma parte aqui. Maurício está emocionado e com razão. É sempre muito interessante e importante falar sobre Jesus. A você que está em casa, parte número 3 terminando. Parte número 4, nós vamos falar sobre alguns outros assuntos que abordamos, que eu falei lá no início, que faz parte do tema desse podcast. Então, até daqui a pouco. Não sai daí.